Boa noite, testando o som, quase um minutinho para a gente começar. Espero que esteja tudo bem, vocês estejam me ouvindo bem e que a nossa internet não trave e não caia, né? Porque estamos, para variar, com o tempo chuvoso. Oi, Alice, seja bem-vinda, boa noite. A gente está testando o som aqui, já vou começar a live, tá bom? Tá me ouvindo bem? Diz aí um sim, ou um número 1, ou ok. Dá um sinal que tá tudo bem. Vamos lá, pegar a minha colinha da programação. A arte de escutar. Ah, que bom, obrigada, Liz. Boa noite oficialmente a todos, 20 horas pontualmente. A arte da escuta, tá? É esse livro aqui que a gente publicou essa semana, da autora Julia Cameron. Apesar de ter um nome italiano, ela como é que fala? É americana, tá? Ela é americana. A Júlia, ela é professora, autora de diversos livros e ela é artista, dramaturga, romancista, cineasta, já participou inclusive de alguns filmes. E é interessante que a parte da literatura dela, que é mais conhecida, mais famosa, mexe exatamente com esse lado criativo. Então, penso eu que puxa mais, vamos dizer assim, para esse lado artístico dela, né? Mas é muito interessante porque o outro livro dela, O Caminho do Artista, inspira as pessoas para trabalhar com o processo da criatividade, como tirar proveito, melhorar a condição da dispersão, caso exista alguma coisa nesse sentido. E a partir desse livro nasceu o Arte da Escuta, que é esse livro aqui, tá? Porque ela faz um programa de 6 semanas, que ela tira do método lá do caminho do artista, né? Pensando no desenvolvimento da criatividade, então na nossa valorização, percepção da intuição, dentre outras coisas que a gente vai aprofundar daqui mais um pouco na live, mas ela traz para gente essa necessidade do autoconhecimento, da escuta, da gente ouvir o outro, da gente ouvir a nós mesmos, dentre outros fatores que ela vai explicitando nesse programa de 6 semanas, tá? Então eu vou, passar aqui pela lógica, pela intenção, pela minha compreensão de todo o livro, querendo, na medida do possível, ajudar vocês a se melhorarem enquanto pessoas, mas principalmente incentivar vocês no hábito da leitura. E agora com essa super proposta da arte da escuta, da gente poder desenvolver. Por quê? Eu começo então a live citando uma frase da própria Júlia. Ela diz assim: praticar a arte da escuta é sintonizar-se com as pistas e os sinais que nos cercam todos os dias, ou seja, já estão aí, já faz parte da nossa realidade. É reservar um momento para desacelerar e simplesmente ouvir, sabendo que com isso não perdemos tempo. Muito pelo contrário, ao escutar, nós ganhamos tempo. Quando aprimoramos a nossa capacidade de escuta, melhoramos a nossa vida. E aí ela dá vários exemplos no livro, um deles, e a gente até vou citar mais à frente aqui, você já conheceu alguém ou passou por alguma situação que você está falando alguma coisa, a pessoa não deixa você falar, não deixa você completar, não deixa você desenvolver o seu raciocínio, ela fica toda hora tentando adivinhar o que você está querendo dizer. E o quanto que isso atrapalha, né? Porque seria muito mais fácil desenvolver uma conversa, a pessoa escutar, entender, compreender realmente aquilo que você está dizendo, né? Os fatos que você está trazendo, os sentimentos, as sensações, enfim, qualquer que seja o assunto da conversa, e poder desenvolver de fato, então, um diálogo ou uma conversa real. Boa noite, Jaque, seja bem-vindo. Então, essa é a ideia, né, da gente estar melhorando, desenvolvendo essa habilidade de escutar e não só escutar ao outro,
De novo, escutar a nós mesmos. E aí a Júlia traz no livro, assim, que quando a gente escuta de verdade, a gente presta atenção. Então, na verdade, se você não está escutando o outro, você não está atento ao que o outro está falando, ou a você mesmo, você não está prestando atenção, você não está conseguindo compreender a realidade que compõe aquela informação que está tentando chegar até você. E muitas vezes o que é mais problemático, vamos dizer assim, é que você, ao não compreender, não escutar o que ela está falando, tira deduções equivocadas, toma decisões errôneas ou menos assertiva em função de uma dedução que não corresponde ou não correspondia, né, à realidade daquele contexto, tá? Então a gente precisa começar a escutar, que ela traz também no livro, que é diferente de ouvir. Ouvir é só o sentido físico, né? Só tá aí como diz o ditado, com as orelhas em pé. Às vezes você escuta uma coisa, escuta uma informação, aquilo não agrega valor a você, não interfere em nada na sua vida, e escutar sim. A escuta, ela tem um impacto em você, seja esse impacto positivo ou negativo, assim como a réplica para o que você escuta, seja para uma pessoa, seja num ambiente, seja numa roda de amigos, nas relações familiares, ela acaba tendo um impacto diferenciado e direto em tudo que envolve, em todas as suas manifestações, tá bom? Boa noite, Tecnonutri, não sei se é a Paty ou o Cláudio que estão aí, sejam bem-vindos. A arte da escuta promove cura, percepção e clareza. Ela resolve muitos problemas no nosso dia a dia, na nossa vida, poderia dizer. Tá? E a gente vai lendo o livro, parece que você está conversando com a autora, escutando ela falar numa roda de conversas, e você vai lembrando de situações e de exemplos, incluindo ou conforme você vai lendo no próprio livro. E ela fala também que a arte da escuta, a Paty, boa noite, Paty, seja bem-vinda. A arte da escuta traz alegria e entendimento, e acima de tudo ela cria conexão. Então é a conexão, de novo, de você com você mesmo. Quantas vezes você fala as coisas sem pensar? Você age no automático. Você fica às vezes irritada, ela dá esse exemplo com um barulho que você já se acostumou e uma simples ação, né? O exemplo que ela dá ali é de um papel enroscado no ventilador. E é só ir lá, pegar o papel e jogar fora. E a gente fica reclamando do barulho, fica escutando, acostuma com aquilo como se fosse algo natural, normal. Às vezes até incomodado, passa dias incomodado e não resolve, não toma uma ação, tá? Então ela traz também essa questão da nossa responsabilidade e de quanto que desenvolver a arte da escuta ajuda a melhorar a nossa vida. Tá? Isso é bem interessante. E aí ela fala assim: quando queremos e exercitamos a escuta de modo consciente, nossa habilidade se desenvolve mais rápido. Por quê? Porque a hora que a gente canaliza a atenção para aquele contexto que estamos vivenciando, conscientemente, ou seja, prestando atenção, com clareza, né, com lucidez, as nossas habilidades se desenvolvem mais rápido. Inclusive, a autora traz que a nossa habilidade em resolver ou antecipar os problemas para que eles não aconteçam acaba também melhorando, tá? Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Saudades de vocês. Sempre que escutamos de verdade o que os outros têm a nos dizer, muitas vezes nos surpreendemos com as suas percepções, já que não podemos prever o que o outro vai dizer. A gente acha que sabe, né? Aquele exemplo que eu estava dando, muitas vezes você está conversando com a pessoa malemar tá prestando atenção, escutando o que você está falando, ela já começa a responder, ela já tenta adivinhar. Às vezes você fica até irritado, né? Porque se ela deixasse você falar, você não precisaria estar repetindo ou ela tentando adivinhar ali numa ansiedade ou
numa carência, sei lá qual que é o motivo dela não conseguir escutar aquilo que você está falando ou desenvolvendo ali um diálogo, né, uma conversa. Então, muitas vezes, quando a gente consegue, né, escutar o que o outro tem a nos dizer, a gente pode até acabar nos surpreendendo. E essa surpreendência, como todas as qualidades, habilidades ou características, ela pode ser positiva ou negativa. Na maioria das vezes, os exemplos que a autora traz, e conforme eu fui lembrando também, né, das minhas experiências de vida, a maioria das surpreendências são positivas. A gente se surpreende mais positivamente com as pessoas do que negativamente. Mas pode acontecer de ser uma surpresa negativa também. Por exemplo, você não escutou direito o que a pessoa quis dizer, deduziu uma coisa e a hora que você começa a prestar atenção, você percebe ou entende que é outra coisa que estava sendo falado ou que estava sendo discutido ali. Então, isso pode acontecer, esses erros de distorção cognitiva ou é uma simples falta de atenção. Às vezes não é que a pessoa entendeu errado, ela não prestou atenção, então ela deduziu errado ou ela achou que a consequência daquela fala fosse de um jeito e na verdade era outro, que estava na cabeça da pessoa que estava falando era outra coisa, tá? Então é importante também a gente escutar com mais atenção ou desenvolver a arte da escuta para tanto ter boa surpresa, se for o caso, mas principalmente compreender melhor o outro, né? Às vezes, se a gente precisa ter uma ação ou uma reação relacionada àquele contexto, a determinado contexto, se a gente escuta, a tendência é que a nossa ação seja mais assertiva ou da melhor maneira possível, de acordo com cada momento, a gente tentar agir para que aconteça o melhor para todos ou para que a solução seja encontrada, né? Ela fala muito desse processo da solução, o quanto que desenvolver a arte da escuta resolve, se não todos, a maioria dos nossos problemas. Ei, Fátima, boa noite, bom te ver. Então, nós precisamos... Oi, mãe, boa noite. Nós precisamos escutar a nossa voz interior, clara e diretamente. E aí, eu vou falar de algumas situações que a gente precisa aqui, que são exatamente o caminho, esse programa das 6 semanas que a gente vai falar na sequência, tá? Então, nós precisamos escutar a nossa voz interior, clara e diretamente. E essa é a primeira semana que ela traz pra gente. Precisamos também confiar em nossos pensamentos, nossas ideias, nossos palpites e nossas intuições. Quem aqui já passou pela experiência de estar numa dúvida, tá em dúvida em relação a uma atitude, uma decisão que deve tomar, pensar, vem aquela intuição, vem aquela ideia e na hora de tomar decisão você não valoriza ou banaliza ou deixa para lá aquela ideia que você teve, aquela intuição que você teve, faz diferente e depois vem seguido de um problema a sua ação, ou de um resultado não tão assertivo assim, não tendo as consequências ou a consequência conforme você esperava. Alguém aqui já passou por alguma situação assim? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então, a gente precisa confiar, a gente precisa enxergar os fatos, a realidade, né, com mais frieza ou mais clareza, vamos dizer assim. A gente precisa escutar o que realmente está sendo dito, ou a gente precisa escutar o que realmente não está sendo dito, e aí a gente pode escutar através dos sons, dos gestos, do olhar, da fala também. Às vezes aquilo que não é dito nos diz muito mais do que aquilo que está sendo falado. Vocês concordam com isso ou não? Então tem diversas formas de escutar e por isso que a escuta é então uma arte e a gente precisa desenvolver essa habilidade, tá? Boa noite, Meire, seja bem-vinda. Precisamos também aprender a escutar o silêncio, que ele é revelador, segundo a própria autora nos traz, tá? E aí, conforme eu vou falando, como sempre, vocês vão tendo aí
as suas lembranças, os exemplos daquilo que vocês vivenciaram, e quem quiser compartilhar com a gente, a live é de vocês, está aberto aí para a gente tentar aí desenvolver um bate-papo, alguma coisa assim, né? Apesar de que eu já sei que tem gente que puxa minha orelha e fala, Rê, você traz tanto conteúdo, mas gente, é um livro em 1 hora é muito pouco, tá? Mas vamos tentar discutir mais, se for o caso, a gente pensa no projeto para estender um pouquinho o horário, ou num bate-papo de fazer pergunta e resposta. Me falem, me avisem o que vocês querem mexer na live, que essa live é feita para vocês, tá? Boa noite, Beth, seja bem-vinda, tá? Quando aprendemos as ferramentas da escuta, nossa tendência é ficarmos mais felizes e mais serenos. A Fátima, às vezes quando eu quero decidir algo, gosto de escutar o corpo fala. Exatamente, Fátima, e fala muito. Tem até diversos livros e um deles é exatamente esse tema, né? Esse título, O Corpo Fala. E fala mesmo. E a gente precisa estar atento às informações, às escutas que são importantes nas nossas tomadas de decisão, para além das palavras, tá? Há muita informação para além das palavras. O livro de hoje, Fátima, esse aqui, ó, Júlia Cameron, A Arte da Escuta, tá? Então, muito bom. Obrigada aí pela participação de vocês e por compartilhar, Fátima. Depois, se você quiser relatar e contar a sua experiência aí, fica à vontade. Então, quando nós aprendemos as ferramentas, ela traz aqui no livro algumas ferramentas, a gente vai falar algumas delas, a gente tende a ficar melhor, ficar mais feliz, ficar mais sereno, ser mais autêntico, ser mais respeitoso consigo mesmo e com o outro, ter mais tranquilidade nas tomadas de decisões, porque a tendência é você ter acesso às informações relevantes para aquela tomada de decisão, uma vez que você escuta em todos os sentidos e não somente a fala, né? Muitas pessoas consertam seus relacionamentos, seja o tipo de relacionamento que for, através da arte da escuta. E outras pessoas colocam um ponto final nas relações nocivas, também desenvolvendo a habilidade da escuta. Então, aquilo que eu estava falando do mau hábito, né? Às vezes a pessoa acostuma a ser, sei lá, ser chamada por um apelido, sofrer de um bullying ou, né, ser rechaçada em determinadas circunstâncias, ser maltratada, e aquilo às vezes é no ambiente familiar, é no ambiente escolar, é no ambiente profissional, e acaba que ela se acostuma dentro daquele contexto e passa às vezes anos da sua vida escutando, né, ou tendo aquele posicionamento e aquela afirmação de um contexto ou de uma qualidade que ela não gosta. Então a gente precisa aprender a se posicionar e, se for necessário, colocar um ponto final na brincadeira, na relação, e aí depende de cada contexto, tá? As suas relações reais tendem a se tornar mais sinceras e produtivas. Então você também precisa ficar atenta ou atento. Eu já falei em outras lives, quando a gente resolve melhorar, a gente resolve mudar, a gente, né, começa a ter um comportamento diferenciado daquilo que a gente está acostumado. Isso pode agradar as pessoas, a maioria delas, ou não, pode desagradar, porque às vezes uma reciclagem sua envolve não mais atender às necessidades da pessoa, entendeu? Às vezes, né, no caso de marido e mulher, e aí a hora que a mulher pede, o marido não dá, aquilo vai gerar um estresse momentâneo no casal, vamos dizer assim. Mas nada como desenvolver a arte da escuta para você compreender melhor o que está sendo envolvido naquela relação, e num caso desse, por exemplo, onde uma pessoa tá querendo melhorar e mudar, se você escutar o que ela tá, né, falando muitas vezes, ou a forma como ela está agindo, que vai te dar informações, você pode se preparar melhor para reagir a ela. E reagir não quer dizer ir contra, quer dizer agir em relação a ela, né, mas dentro daquela expectativa ou daquela necessidade do momento da pessoa. Tá? Não sei se está ficando claro aí, qualquer coisa vocês me perguntam. Se você tratar a si mesmo com mais gentileza, inevitavelmente você ficará mais gentil com os outros.
assim são todas as pessoas. Naturalmente, se você for uma pessoa mais respeitosa consigo mesmo, você se valorizar, você saber aquilo que importa para você, você colocar limite a hora que alguém está infringindo os seus valores, né? Ou algo que possa estar te machucando ou indo contra aquilo que você concorda. Então, quando você é mais respeitosa consigo mesmo, com certeza absoluta você é uma pessoa que respeita mais as outras pessoas. Então é uma consequência natural de ação e reação mesmo, né? A forma como a gente se enxerga, muitas vezes é a lente que a gente usa para enxergar o mundo ao nosso redor, né? As pessoas ao nosso redor. Então, muitas vezes vale a pena a gente se escutar para saber o que a gente está falando, porque a gente está falando de nós mesmos. Vocês já pararam para pensar nisso? Então eu vou trazer outra citação aqui, né? Vocês sabem que quando eu falo que é citação é porque eu copiei exatamente igual está no livro. Conforme ficam mais francos consigo mesmos, tornam-se mais francos com os outros também. Se ousam mais, inspiram outros a ousarem também. Então aqui a Júlia começa a trazer essa condição da ação e da reação, da forma como você se manifesta e do resultado que você tem a partir da sua manifestação. E aí vem, ela não fala isso no livro, mas eu me lembrei agora daquela condição, né? Você não está gostando daquilo que você está recebendo? Comece a prestar atenção no que você está emitindo. Não é assim que diz o ditado? Então a gente precisa ficar atento em relação a isso e nada melhor como escutar a nós mesmos e o nosso entorno, né, ao nosso redor, para poder identificar essas circunstâncias, situações que precisam ser mudadas, tá? Somos testemunhos da nossa própria experiência. Prestando atenção, perceberemos grandes revelações, principalmente através da escuta. Então, essa condição que ela traz aí, né, da gente valorizar isso e quanto informação vem através dessa condição da gente estar mais segura, mais calçada a partir do momento que a gente passa a escutar mais a nós mesmos e aos outros. Verdade, a Fátima tá trazendo aqui, ó, já tive esse feedback. Lembrando que nós temos duas Fátima aqui, tá? A Fátima do Rio Grande do Sul e a Fátima do Rio de Janeiro. Minhas amigas queridas, saudade de vocês, tá? Então, a escrita, ela traz também que a escrita é uma forma de escuta ativa. Escutar lhe diz o que escrever. Por que ela começa a falar da escrita logo no prefácio? Porque ela traz aqui uma técnica que eu já vou falar para vocês dela, que é a técnica das páginas matinais, ou seja, é uma técnica desenvolvida para a escrita, e ela coloca isso nos atendimentos que ela faz, nos alunos dela, nas aulas que ela dá. Ela traz muitos relatos no livro explicando e expondo os feedbacks que ela teve em relação a essa técnica e o quanto que ela é positiva. Eu já vou passar para vocês, tá? Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Tô sozinha hoje aqui, tô controlando o meu horário. E aí eu cito de novo a Júlia. Há uma voz interior que fala conosco quando escutamos. Ela é clara, ela é calma e ela é objetiva, ou seja, não dá para confundir, não dá para dizer que não. Essa voz interior é segura e com uma palavra após a outra, ela vai desenrolando e auxiliando o nosso pensamento e o encaminhamento para as nossas decisões. Ao escutarmos essa verdade, ou seja, a nossa verdade, tornamos-nos cada vez mais fiéis a nós mesmos. A franqueza passa a ser o nosso guia em praticamente tudo o que fazemos. Então, alguma coisa esquisita ou obscura, dificilmente a gente cai aí em alguma coisa errada, em alguma coisa mal parada. Por quê? Porque a gente aprende a escutar, a gente escuta a nós mesmos, a gente escuta aquela voz interior, a gente valoriza aquela ideia, aquela intuição que eu falei há pouco, e a gente toma as decisões com muita
segurança. Não vou dizer certeza porque a gente não acerta sempre, né? Eventualmente a gente erra. Mas até para errar com tranquilidade, poder corrigir o erro se for possível, ou aprender com aquela oportunidade e fazer diferente da próxima vez, a gente precisa escutar. A gente precisa estar seguro e tranquilo daquela decisão que a gente tomou, tá? Boa noite, Irene, seja bem-vinda. Quando nos tratamos com sinceridade, também lidamos com o outro de maneira mais verdadeira e realista, por mais difícil, inclusive, que possa parecer essa realidade. Então, ela traz aqui uma autoexposição, e essa autoexposição faz com que a gente se manifeste, se entregue para o outro de maneira diferente do que muitas vezes o outro possa estar agindo, mas principalmente da maneira como nós gostaríamos de ser tratado ou como nós realmente somos, para ficar mais adequada a falar dela. Quando escutamos a nossa verdade particular, ouvimos uma verdade universal. Quando trabalhamos para escutar com mais autenticidade, ficamos cada vez mais francos. Então, de novo, aquela relação de causa e efeito que a Julia Cameron traz e fala no livro dela, do começo da primeira página ao pós-fácil, a última página, tá? Ela traz exemplos e cita essas técnicas, ferramentas e regras, tá? Boa noite, Gia, seja bem-vinda. Então, o hábito da escuta precisa ser criado e praticado. Se a gente está sempre ligado no automático, a gente fala, tem o ditado aí, né? Mais que o homem da cobra, tarará, 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 e não para escutar o outro, e não para escutar nós mesmos, a tendência é a gente entrar nesse rolo compressor da vida humana. Acho que tem algum lugar que eu coloco isso aqui de novo, e a gente vai atropelando tudo e todos, inclusive a nós mesmos. Tá? Boa noite, Lili, seja bem-vinda. Boa noite, Deusa, seja bem-vinda também. Então, o hábito da escuta precisa ser criado e praticado. Como qualquer hábito, você precisa implementar, colocar em prática, fazer diariamente. É simples e só precisa começar. A gente vai ter aqui, a partir, né, do livro, algumas ideias e sugestões de algumas das técnicas, não deu para colocar todas, vale a pena ler. É um livro super fácil, extremamente didático para a gente ler. Mas a primeira ferramenta que eu trago para vocês é a prática das páginas matinais, tá? É uma dessas técnicas, das ferramentas que ela traz no livro. E segundo a própria autora, a própria Júlia, é a ferramenta mais poderosa para treinar a escuta, tá? Então, técnica ou ferramenta das páginas matinais. O que é, então, né, essa técnica que ela chama de páginas matinais? As páginas matinais, ela é o hábito de você passar a escrever diariamente 3 páginas com fluxo de consciência, assim que a autora chama. Pode abordar toda e qualquer coisa. Então, é você começar a acordar 15, 20, meia hora, 45 minutos antes do seu horário de despertar, para você ter tempo de escrever o que lhe vier à cabeça, tá? É diferente do diário, que ao final do dia você relata tudo o que aconteceu. É a hora que você está despertando, por isso que chama páginas matinais. Então, você acorda e começa a escrever o que vem na sua cabeça. Como você está sentindo, lembrou da pessoa, fala da pessoa, lembrou do fato, fala do fato, não vem nada à cabeça, escreve que não vem nada à cabeça. Então, é aquilo que você está vivenciando naquele momento, tá? E aí a citação é a seguinte: registrar exatamente como nos sentimos e o porquê desse sentimento, independente do fato que a gente está ali escrevendo, também escrever aquilo que a gente sente em relação àquele fato, aquelas pessoas envolvidas naquele fato. Descobrimos em que pensamos de verdade, o que muitas vezes pode também nos surpreender, tá? Então, não é só aquilo que a gente escuta do outro que nos surpreende, positivo ou negativamente, na maioria das vezes positivamente, mas aquilo que a gente escuta de nós mesmos, e uma ferramenta poderosa para desenvolver isso é a escrita das páginas matinais, pode fazer com que a gente descubra a nossa verdade íntima e também se surpreender em relação a essa verdade. As páginas nos fazem agir. Em vez de acabar com as nossas preocupações, elas nos confrontam e perguntam: o que você vai fazer a respeito disso?
né? Então ela traz no livro que a gente, ao escrever, a gente começa a se confrontar, a gente começa a dar de cara com quem nós somos, com a nossa realidade, tá? Boa noite, Shirley, seja bem-vinda. Elas nos levam à ação. Quem são elas? Elas são as páginas, tá? Nos levam à ação. Nos ensinam a assumir riscos para o nosso próprio bem. Ou seja, ela explicita a nossa realidade. As páginas ajudam a organizar as nossas ideias essas às vezes conflitantes, né? Por vezes a gente pode estar passando por um momento crítico e nos põe em contato com a nossa própria sabedoria. Então é daí que vem a nossa ação. E aí a nossa intuição tende a se acentuar conforme a gente cria o hábito, né, da escrita das páginas matinais, e a gente tende a começar a encontrar soluções surpreendentes para situações que antes nos desconcertavam. Muitas vezes ideias de resolução que a gente não esperava ter, ou que a gente sequer imaginava, sequer passou pela nossa cabeça em algum momento. Isso acontece. Se você acha que é loucura o que eu tô falando, se você não acredita no que eu tô falando, eu adoro quando isso acontece, porque é uma oportunidade de você testar, praticar e ver se funciona ou não, tá bom? Então, aí a citação da Júlia, elas, as páginas matinais, realmente nos previnem das dificuldades, alertando-nos quando os problemas se aproximam, nos orientam e nos ajudam a evoluir, tá? Então, ela traz vários exemplos em diversos contextos onde a escrita da página matinal, a sua escuta para você mesma ou de você mesma ajuda na solução, nos processos de resolutividade para a sua vida. Por isso que ela afirma que a arte da escuta cura, te faz mais feliz, mais leve, mais respeitosa, dentre outros benefícios. Com a prática das páginas matinais, as pessoas que falam demais aprendem a manter segredo em relação ao que pensam. E as pessoas que são muito fechadas começam a se abrir. Elas dão fim à procrastinação e trazem essa surpreendência na sua vida a partir dessa nova rotina, tá? Então, por que quem fala demais começa a falar menos e por que quem fala pouco começa a falar mais, se desenvolver com essa ferramenta? O que vocês acham? A gente acaba se desenvolvendo, se escutando, entendendo, compreendendo as nossas necessidades, muitas vezes enxergando com mais clareza as nossas próprias carências que eventualmente a gente esconde, por isso que a gente não fala. Ou a gente esconde, por isso que a gente fala demais, para dispersar, para desviar a atenção àquilo que realmente importa, né? Então vale a pena a gente entender qual é o nosso mecanismo e o porquê que a gente age dessa forma, se é que a gente acha que quer e precisa melhorar nesse contexto, né? Quando estudamos e registramos os nossos reais sentimentos, nos habituamos com a verdade, tá? E aí por isso que ela fala lá na citação que é para registrar exatamente como nos sentimos e o porquê desse sentimento em relação a tudo. A Fátima, acredito que nos ajuda a falar de forma mais assertiva. Perfeito, Fátima, é isso mesmo, né? Conforme a gente escreve, escuta, aprende a escutar e compreender melhor o outro, a tendência é quando a gente der o nosso feedback, a nossa fala, de fato, a nossa manifestação ser mais assertiva de modo geral. A partir do momento em que aceitamos os pensamentos que chegam, descobrimos a autoaceitação e ao escutar um pensamento atrás do outro, passamos a prever com entusiasmo exatamente o que pretendemos, tá? E de novo, as páginas matinais é uma escrita que você precisa se programar, se organizar para escrever ao acordar, tá? Eu brinco que eu falo que é para você zerar, né, se você tiver um dia todo agitado, quando você for escrever as páginas noturnas, que não são as matinais, você na verdade vai estar fazendo um diário, você vai relatar. Pode ajudar, tá? A técnica do diário, ela existe, muitas vezes tem se mostrado extremamente eficiente, né, para a pessoa às vezes até rever a sua atuação e mudar a partir daquilo que ela já fez. Mas a ideia, a ferramenta das páginas matinais não é essa. É você estar
consciente, zerada, né? Dormiu, teve uma boa noite de sono e você começar a escrever para você se escutar melhor e a partir de então escutar melhor o outro também, tá? A atitude receptiva é o fundamento da arte da escuta. Então, óbvio, como toda mudança, melhoria, reciclagem que a gente quer fazer, a gente tem que estar aberta, tem que ter vontade para poder mexer na nossa zona de conforto, e isso nem sempre é gostoso no primeiro momento. Pelo contrário, é desconfortável mexer na nossa zona de conforto num primeiro momento, né? Mas a boa notícia é que depois que a gente começa, a gente não para mais, tá? E passa a ter uma vida melhor e mais feliz e mais gratificante em função de tudo que a gente muda, que a gente melhora, que a gente aprende durante a nossa existência. A arte da escuta exige prática. Reconhecer os aprendizados fazem parte delas. E desenvolver a gratidão é consequência e mola propulsora para os relacionamentos, a escuta ativa e as sincronicidades dos fatos em sua vida. Lembra que eu falei que ela trouxe que quando a gente começa a escutar, a gente começa a prever, antever os possíveis problemas e aí às vezes até conseguir trabalhar para que eles não aconteçam? É mais ou menos isso que ela fala de outro modo, né, num outro contexto nessa parte aqui, tá? Então, reconhecer os aprendizados fazem parte delas. E desenvolver a gratidão é consequência e mola propulsora para os relacionamentos, a escuta ativa e as sincronicidades dos fatos da sua vida. Boa noite, Paloma, seja bem-vinda. Ou seja, concentrar-se no positivo gera otimismo, um fruto primário da arte da escuta. Se você não tá nem de bom humor, tá, né, como a gente diz, desculpa o palavreado, de saco cheio, não tá nem a fim de estar naquele contexto, naquele momento, você acha que você vai ter paciência para escutar alguém? Então, um fruto primário da arte da escuta é a gente concentrar-se no otimismo, na positividade e na vontade de estar ali naquele contexto. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Ao examinar a nossa vida, a gente vai descobrir que ela realmente vale a pena. A arte da escuta nos diz coisas que precisamos saber. Os eventos não nos surpreendem mais, conforme a gente já falou. E nós ampliamos a nossa percepção e passamos a confiar mais e mais e cada vez mais na nossa intuição, nas nossas certezas íntimas. E aí a autora fala assim: insista em insistir sempre que estiver confiante que é o certo a fazer. Então aqui a gente até pode tentar aprofundar, ampliar, né, que muitas vezes a gente teve aquela intuição, aquela ideia, e a gente pode não ter agido conforme a gente achou que deveria agir, porque, né, as pessoas estavam falando, né, todo mundo que faz, mas fulano sabe mais do que eu e mandou fazer diferente. Então a gente precisa desenvolver essa segurança, essa confiança naquilo que a gente quer fazer, naquilo que a gente compreende que é o melhor a ser feito naquele momento, através principalmente do desenvolvimento da habilidade de escutar mais, tá? As páginas matinais são simples, mas são também radicais, porque elas nos transformam em quem queremos ser. Então é uma ferramenta que vai dar um apoio às nossas mudanças, às nossas reciclagens, aquilo que a gente quer melhorar e muitas vezes até pensando na solução e na resolutividade dos nossos problemas, dos nossos contextos, dos nossos conflitos ou de algum contexto pontual e específico que a gente possa estar vivenciando. Uma outra ferramenta que ela traz aqui que ajuda no processo de desenvolver a arte da escuta. É uma ferramenta que ela chama o encontro com o artista. Esse encontro com o artista é uma expedição individual que nós fazemos semanalmente com o intuito, com o objetivo, com o foco de realizar algo que nos encante ou interesse. Ou seja, de novo, a gente planejar, programar antecipadamente, fazer algo que nos agrada. E aí ela chama esse algo que nos agrada de encontro. Então é um encontro marcado com você mesmo e deve ser planejado com riqueza de detalhes. Você tem que curtir esse processo, o planejamento e a vivência desse momento.
tá? E ele é seu. E aí, ela traz aqui uma técnica que ela usa com os alunos dela, que é para listar pelo menos 5 coisas que você gosta de fazer, que te relaxa, te dá prazer, te tira do rolo compressor da vida humana. Porque quando você lista essas coisas e aí você, durante uma semana, você elege uma dessas coisas para você estar fazendo, a tendência é que você, então, se presenteie com esse encontro marcado com você mesmo e que você abra espaço às novas ideias, que você curta esse momento e que você relaxe. E quando você relaxar, você vai ficar mais criativo, você vai conseguir pensar melhor, você vai escutar o outro melhor, você vai escutar a si mesma cada vez melhor, tá? Se prepare para o novo e desenvolva a arte de escutar a si mesmo e aos outros. O universo tenderá a conspirar em seu favor. Boa noite, Liv, seja bem-vindo. Similar às páginas matinais, o encontro também não precisa ser divulgado nem compartilhado. É um presente para você. Aproveite-o. Então você não precisa se expor nem com seu melhor amigo, nem com seu marido, nem com ninguém. As suas ideias, as suas páginas matinais, muitas vezes você vai se surpreender com o que vem de informação, né? Aquilo é seu, é íntimo e é sigiloso, tá? Então, óbvio que naturalmente pode ter alguma situação ali que você queira comentar com alguém, mas a experiência, a ferramenta e a técnica, ela é sua, ela é pessoal, não pode, não precisa e não deve ser compartilhada. Assim como esse momento, esse encontro com o artista, que é você, esse encontro semanal que você planeja para relaxar, para fazer algo que você gosta, que você aprecia, que te faça bem. Você merece, tá? Qual foi a última vez? E aí a gente traz aquelas perguntinhas para mexer com a gente, né? Qual foi a última vez que você foi ao cinema sozinho? Qual foi a última vez que você escutou a sua música preferida? Bem alta ou relaxada, tranquila, no seu quarto, sozinho, descansando? Quando você comeu a comida que você mais gosta pela última vez? Quando que você tomou aquele sorvete diferente que você pede 2 bolas e toma de uma vez, sem dividir, sem compartilhar nada com ninguém? Quando que você comprou um livro que você estava querendo, que está lá no seu wishlist já há alguns anos? Então, são exemplos e citações que ela traz para a gente planejar esse encontro e fazer essas coisas que a gente gosta de fazer e que muitas vezes a gente abre mão de nós mesmos em função de N motivos e a gente deixa de se atender para atender especificamente aos outros e a gente acaba não se valorizando e não se respeitando da maneira adequada, até para poder estar mais disponível para os outros. A Fátima, tomei sorvete ontem e me curti. Ai, que delícia, Fátima. Ó, final do ano eu vou pro Rio, quero te encontrar e aí você vai me levar para tomar sorvete lá na Itália, tá bom? Neste encontro seu, é uma citação, tá? Neste encontro seu com você mesmo, você entra em contato com o seu íntimo e atinge um nível de escuta mais aguçado. E importa sim atender os seus desejos. Então preste atenção à sua experiência nesse encontro consigo mesma. Analise com riqueza de detalhes este momento e tudo que faz parte dele e aproveite, curta o momento. O Roberto Chiniachik, ele tem um livro, se eu não me engano é A Arte da Felicidade, A Riqueza da Felicidade, alguma coisa assim, mas que ele dá o exemplo, que ele fala assim, curta o morango, né? Então muitas vezes a gente come o morango, ele usa o morango ali como símbolo, né, para falar alguma coisa, e você engole e não presta atenção no sabor. Quantas vezes a gente faz isso nas nossas refeições, né? Come sem sentir o sabor, só por comer, ou sem querer, sem gostar, sem se interessar por aquele contexto. Então ela traz que a gente precisa estar atento a este momento e curtir o processo, o momento, as pessoas envolvidas, o lugar onde você vai estar, o filme que você vai estar assistindo, o sorvete que você vai estar tomando. Estimule ainda mais as suas percepções e você vai confiar ainda mais nas suas intuições.
Treine o hábito de relaxar e abrir-se às novas ideias e às novas soluções que certamente surgirão. Aproveite a sua própria companhia. Sinta-se vivo, de fato, por você. E aí a gente entra então no programa de 6 semanas, tá? Estamos aí chegando, né, encaminhando para o final da live. E aí eu vou falar para cada semana, eu vou falar a regra de ouro, vou trazer a citação do livro. A partir daqui, gente, a cada 3, 4 parágrafos tem uma citação, tá? Vale muito a pena. Aqui, vou mostrar o livro de novo para vocês. É um livro fininho, ó, rapidinho, em menos de 2 dias a gente lê. Então, a cada semana ela traz uma regra de ouro, vou trazer uma citação, vou falar o autor para vocês, tá? E aí a gente vai comentar a respeito. Então, na semana 1, qual é a regra de ouro da semana 1? Escutar o mundo à nossa volta. E de novo ela reforça, escutar e não ouvir. Não apenas ouvir, escutar com atenção. Fazer algo envolve escutar. Estamos escutando o sol, as estrelas e o vento. Quem falou isso foi a escritora Madeleine L'Engle, tá? Então é essa frase que reforça a regra de ouro da primeira semana, que é escutar o mundo à nossa volta. Então a gente vai ouvir atentamente, com atenção, o que talvez não tenhamos o hábito de ouvir, ou seja, o ambiente, o mundo ao nosso redor, as pessoas falando, o barulho que faz, tudo que está ao seu redor, à nossa volta, a gente vai escutar essa semana, semana 1. Sintonize com o seu ambiente, os sons que te cercam, tantos que você aprecia quanto os que você evita, aqueles que você não gosta. Treine a sua sintonia e a sua conexão. Esse som que você escuta no dia a dia é relaxante ou é agressivo? As pessoas falando ao seu redor é relaxante ou é agressivo? Te incomoda ou te tranquiliza? É barulhento ou é suave? Que tipo de som você está mais exposto ou você faz? Perceba o que te cerca e o que gostaria de mudar nesse mundo e substitua aquilo que te incomoda. Tá? Então aqui ela dá vários exemplos, né? Quantas vezes a gente, sei lá, tem na mesa do escritório uma caneta que a gente não gosta de usar e toda vez que você precisa de uma caneta é aquela que você acaba pegando e não é a que você gosta. Dá para alguém, leva em alguma caixa de algum lugar, o pessoal tá sempre precisando de caneta em caixa, entendeu? Dá pro seu colega de escritório, joga no lixo, faz qualquer coisa, mas tira dali se ela te incomoda, compra outra caneta, coloca outra que você vai gostar de usar, né? No momento em que você precise dela. São coisas simples, fáceis de resolver no nosso dia a dia. E aí eu trago a citação do Ralph Nichols, acho que é assim que fala o nome dele, que é um escritor também. A mais básica das necessidades humanas é compreender e ser compreendido. A melhor maneira de compreender os outros é escutá-los. Então, seguindo ali, reforçando a regra de ouro da primeira semana. Eu mudei tudo aqui da primeira semana. Semana 2 já é essa. Volta, semana 1 ainda, né? Substitua o que lhe incomoda. Então, não é o Ralph, é o Doug Dillon, político americano. Preste atenção aos padrões complexos da existência aos quais você não tem dado importância. Então, lá na semana 1, escutar o mundo à nossa volta. A frase que eu citei agora era da 2, eu bati aqui sem querer, mas eu já volto lá, tá? Semana 1, escutar o mundo à nossa volta. Preste atenção aos padrões complexos da existência aos quais você não tem dado importância. Sons suaves criam vidas leves e nos tornam mais amáveis. A gente fica menos suscetível às irritabilidades, aos estresses, às gritarias, às grosserias do dia a dia, quando a gente percebe o mundo à nossa volta mais suave, menos barulhento, menos agressivo, mais leve, tá? Trazendo aquela questão ali da consequência da ação e reação. Aí sim, na semana 2, a regra de ouro é escutar os outros. Então, a regra 1, escutar o mundo à nossa volta, o ambiente, o som, o que acontece, o passarinho, a árvore, a chuva, o carro, o barulho lá fora, tá? Ambiente, nosso mundo à nossa volta. Segunda regra de ouro, escutar os outros.
E aí a gente vai citar o Calvin Coolidge. Ele é advogado e foi o 30º presidente dos Estados Unidos. É preciso ser um grande homem para ser um grande ouvinte. Então, escutar com atenção o outro. Desenvolver conscientemente a prática de escutar os outros. Tomar consciência do nosso costume de interromper ou de pensar em nossa resposta enquanto o outro fala, em vez de realmente ouvir atentamente o que ele está dizendo. Quantas vezes a pessoa está falando e você já está pensando no que você vai responder para ela? Calma! Deixa ela terminar de falar, deixa ela expor as ideias, as informações. Às vezes nem vai precisar de uma resposta, mas a gente já tá pensando na réplica, na tréplica, né? Antes de deixar a pessoa concluir, antes de escutar conscientemente. Então, preste atenção. É sempre possível ouvir com mais atenção aqueles que nos cercam. Ao escutar, nos conectamos. Lembre-se disso. Escuta é conexão. É conexão. Sintonizamos com o que realmente estão dizendo para absorver as suas palavras e as suas intenções. Então, dificilmente a gente vai tirar deduções equivocadas ou erradas se a gente estiver escutando de fato, porque a gente vai escutar exatamente aquilo que a pessoa está dizendo e não o que a gente acha que ela quis ou queria dizer com aquilo que ela disse. Ó a confusão que dá na nossa cabeça, tá? E aí sim eu cito o Ralph Nichols, que é o escritor. A mais básica das necessidades humanas é compreender e ser compreendido. A melhor maneira de compreender os outros é escutá-los, tá? Reafirmando a regra de ouro da segunda semana, que é escutar os outros. Ao escutar plenamente, registramos a emoção, o tom e o timbre de voz de quem está falando. A verdade se explicitará de maneira indescritível. Quem aqui já encontrou com a pessoa, perguntou se estava tudo bem, a pessoa falou, tá tudo ótimo, e você sabia que tinha alguma coisa de errado. Por quê? Se ela está falando uma outra coisa. Então, é escutando não só a fala, tudo que envolve a fala, o ambiente e o outro, você vai ter acesso à verdade. E ela se explicitará de fato e de maneira indescritível. Já passou por isso, né, Fatinha? E aí a gente vai, então, para a próxima semana. Regra de ouro. Escutar além do véu. Opa, minto aqui. Gente, acho que eu perdi aqui um slide, hein? Semana 3, vou pegar aqui do livro. Escutar o nosso eu superior, tá? Então, escutar o nosso eu superior. E aí a gente cita Gustavo Flaubert. No barulho das ondas e das florestas, tentei descobrir palavras que os outros homens não pudessem ouvir. E agucei os ouvidos para escutar a revelação da sua harmonia. Então, olha a diferença, escutar o nosso eu superior. E é exatamente nessa terceira semana, quando a gente escuta nosso eu superior, que a gente vai prestar atenção, mais atenção às sincronicidades, à nossa intuição. É aqui que ela traz aquela condição, ó, todos já tivemos a sensação de saber que algo era certo ou errado para nós. Sintonizamos esse nosso lado grandioso e sábio, ou seja, o nosso eu superior, e acessar sempre que for preciso, sempre que for necessário, para tomar as grandes e as pequenas decisões. Ou seja, valorizar a nossa intuição. De novo, valorizar aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Valorizar quando vem a ideia de não fazer aquilo que você acha que não deve fazer, por mais que todo mundo esteja mandando fazer ou querendo que você faça, tá? Então, sintonize com o seu eu superior, com as suas informações, com a sua reflexão, com a sua análise dos fatos, com as suas ideias de acordo com as suas experiências. Escute os seus sentimentos envolvidos naquele contexto e tome melhores decisões em relação a ele, seja ele qual for, tá? E aí a gente entra para a quarta semana.
Semana número 4, a regra de ouro é escutar além do véu. E aí a gente cita Friedrich Nietzsche. Os fios invisíveis são os laços mais fortes. Eu posso falar aqui que eu tenho a honra de ter vários amigos e amigas online comigo, que a gente demora para se encontrar, então temos um fio invisível entre a nossa relação, a nossa amizade, mas só nós sabemos o quão forte ela é. Vocês estão de acordo comigo ou não? Sabemos que podemos contar um com a outra ou com o outro no momento que for necessário. É só acionar, por mais distante que a gente esteja. E aqui a autora traz informações não só da distância geográfica, vamos dizer assim. Boa noite, Alane, seja bem-vinda. A Fatinha tá falando que sim, ela sabe, né, que pode contar comigo e eu também sei que eu posso contar com você, amiga. Então, aqui na regra de ouro de escutar além do véu, que é a semana 4, a autora traz informações, é até interessante, que ela fala de situações para além dessa vida, as quais a gente precisaria de outra live para aprofundar, para falarmos. Então, ela fala das conexões da vida após a morte. Ela cita ali alguns contextos de situações e exemplos dela, dos alunos, das pessoas que ela convive ou conviveu, falando de como escutar quem já não está mais entre nós. E aí a gente vai para a quinta semana, que é a semana que a regra de ouro é escutar os nossos heróis. Quem são os nossos heróis? E aí eu vou citar o Ralph Waldo Emerson, é um filósofo e um escritor. Ele fala assim: nosso maior desejo é ter alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser. Então, escutar os nossos heróis é você valorizar as pessoas que você se inspira, ou que você gostaria de conviver, que você gostaria de estar perto, as pessoas que são melhores que você. Não quer dizer que você é ruim ou é pior em tudo, mas que você tenha a aprender com aquela pessoa alguma coisa que você gosta nela, né? Boa noite, Ale, seja bem-vindo. Então, a pergunta para essa semana, para a regra de ouro, escutar os nossos heróis é: como você se inspira nas pessoas que gostaria de ter ao seu lado? Então, como que você escuta essas pessoas, né? A gente está aqui tentando incentivar todo mundo a ler um livro. Se não for por semana, que seja por mês. Se não for por mês, que seja por semestre. Se não for por semestre, que seja um ano. Mas que você goste, comece a desenvolver esse hábito de ler. Por quê? Você vai aprender, você vai se inspirar. Você vai escutar os seus heróis, sejam eles fictícios, imaginários ou reais. O ideal é que quanto mais heróis reais você tenha, melhor você fique, porque você vê que se tem pessoas que estão desenvolvendo, construindo algo que você gostaria de fazer, quer dizer que é possível para você fazer também. E isso nos motiva, né? Quantas vezes o seu herói é a sua amiga de trabalho, que você tá lá desanimada, triste, achando que não vai dar conta de fazer um trabalho, e ela fala: não, é só você que pode. Confio em você, eu preciso de você. E ali aquela pessoa te inspira, né? Te traz forças muitas vezes que você nem sabe que você tinha ou da onde que você tirou. Certo? Então, regra número 5, escutar os nossos heróis, tá? Lembrar, ter alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser, que nos ajude, que nos bote para cima, que valorize os nossos talentos, as nossas qualidades e nos lembre disso eventualmente. E aí passamos então para a sexta semana, já indo para os últimos 2 minutos aqui da live, que é regra de ouro, escutar o silêncio. Então, olha a complexidade dessa sexta semana. Escutar o silêncio. E aqui a gente poderia também ter mais umas 2 lives para falar sobre isso. Ai, Fatinha, obrigada. Não me faz ficar emocionada aqui no fim da live, senão eu vou pagar um mico aqui ao vivo, hein, para todo mundo ver. Obrigada, Fátima. Então, a regra de ouro da semana 6 é escutar o silêncio. E aí eu vou citar a Dalai Lama.
Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Quantas vezes a gente já vivenciou isso? A gente teve que aprender que essa é uma realidade a contragosto, a duras penas, já quando com o caldo entornado, como a gente diz. O silêncio é a melhor resposta. Às vezes, não é sempre, tá? A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter segurança, a gente precisa que as pessoas saibam o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, por que disso, por que daquilo, mas às vezes o silêncio é de fato a melhor resposta. Como que a gente vai saber qual é esse momento, né? Fazendo, explicitando, se posicionando, se melhorando e principalmente aprendendo a escutar. Escutar, inclusive, o que não está sendo dito. Essa é a arte de escutar o silêncio, é a regra da semana número 6. Devemos, então, criar silêncio em torno de nós e obter discernimento com ele. A ausência de som não cria solidão, ela também cria conexão. A Fátima está trazendo aqui, ó, o silêncio já é uma resposta. Exatamente, Fátima. Não falar nada, não fazer nada já é uma ação, já é um posicionamento. E o silêncio, sim, já é uma resposta. E nós precisamos aprender a escutar essa resposta com discernimento. E aí eu termino citando o Lao Tse, que ele diz assim: o silêncio é uma fonte de grande força. Então, reforçando essa regra da última semana. E para finalizar a live, já às 21 horas, eu vou trazer uma última citação do livro. Quando aprendemos a escutar de verdade, nossa atenção é aguçada e ganhamos autoconhecimento e inspiração, além de despertarmos a criatividade de um modo que ressoa em todos os aspectos da nossa vida. Tá? Quem falou isso foi a autora do livro, Júlia Cameron. E eu trago para vocês o convite: viva mais leve e mais feliz através da arte da escuta. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, agradeço a presença de todos vocês e quinta-feira que vem a gente está aqui, tá bom? Beijo, até a próxima semana.